Outro dia, um grande amigo meu me enviou essas imagens. Agora, conversando com ele, descobri que, infelizmente, o filho dele dirigia na estrada, bateu em gelo preto e deslizou suavemente, empurrando a janela desse senhor para dentro da casa. Então eu entrei direto na van, fui até onde ficava a casa do cliente, ou de quem vai se tornar o cliente, e dei uma olhada, descobri a história e disse para ele: "Não se preocupe, deixa comigo, eu vou providenciar uma janela nova para você. Vou dizer uma coisa, é um prédio tombado de grau 2, então não podemos apenas trocar a janela. Precisamos usar o máximo possível das peças originais. Então só vamos substituir a folha inferior ali e depois vamos reparar a folha superior, porque é assim que tem que ser. Eu gostaria de refazer toda a janela, mas você sabe, temos que fazer o que precisa ser feito. Então é isso que vamos fazer neste vídeo. Agora vou dizer isso, não foi culpa do filho do meu amigo, de jeito nenhum. Ele é um jovem muito sensato. Foi só uma daquelas coisas que acontecem. Apenas um acidente infeliz. Infelizmente, então de qualquer forma, vamos parar de enrolar, porque já estou enrolando faz um tempo. Vou lá para a oficina. Acabei de pegar umas madeiras, então vamos para lá e vamos começar a fazer uma nova folha. Vamos lá, beleza. Então estamos de volta à oficina, ou melhor dizendo, estamos na oficina. Eu tomei a liberdade de passar e aplainar toda essa madeira fora das câmeras, se você preferir assim. Eu não achei que seria tão interessante para vocês me verem parado ali por 20 minutos, meia hora, só empurrando um monte de madeira. Vocês podem ver na foto que vou mostrar como essa folha ficará. Esta é, obviamente, uma folha quebrada. Mas o que eu tenho aqui são os meus montantes, que são as duas peças verticais. Este é o meu travessão superior, que será a seção do meio daquela janela, obviamente o meu travessão inferior, que é bem maior, e então estes serão meus caixilhos de vidro. Então, 1, 2 e 3 assim, e só para garantir, eu tenho um de reserva aqui, porque a experiência mostra que às vezes eles meio que estouram quando você está passando por ali. Bem, normalmente seria uma tupia, mas como não tenho, vou usar uma mesa de roteador. Tenho uma seção quebrada da janela de guilhotina. Podemos tentar copiar esse padrão da melhor forma possível. Eu tenho aqui uma fresa de roteador que combina bem com esse perfil. Não é exatamente igual, mas, como eu disse, estamos trabalhando com o que temos aqui. Então vou preparar a mesa de roteador e aí podemos moldar todas essas seções. Vamos em frente. Beleza, já coloquei minha fresa de roteador aqui. Dá para ver que já fiz um corte de teste ali. Deveria ser um ovlow, mas não tenho nenhum ovlow nem perto disso. Então essa pequena língua de cordeiro, e o que talvez eu faça é passar ali só para deixar esse detalhe mais reto, ou talvez eu deixe como uma língua de cordeiro mesmo. Ainda não tenho certeza, vamos ver depois. Preciso passar todas as seções, especialmente essas que precisam dos dois lados, e deixar as barras pra gente. Aquela parte plana no meio, você vê, né, isso, aquela parte plana no meio, e aí obviamente os estilos e todo o resto só precisam de uma passada. Então vamos continuar com isso. Então aqui estamos só passando tudo por aqui. Processo bem simples mesmo, só garantindo que a gente mantenha os dedos bem longe. Temos várias peças para passar aqui. Então eu simplesmente coloquei meus fones de ouvido e fui fazendo isso direto. É uma máquina barulhenta de usar, então sim, os fones de ouvido foram definitivamente usados aqui. Terminei todos os meus perfis. Ali dá para ver uma parte plana no meio e depois os dois perfis. Vou ficar com o Lambston, porque na verdade ele parece muito próximo do caixilho ali de qualquer forma. Agora precisamos colocar o rebaixo do vidro na parte de baixo. Então se eu te mostrar aqui, o que temos é o nosso perfil ali. Depois, a meia polegada ou 12 milímetros de superfície plana, que será nossa espiga e encaixe, como pode ver. Aqui é massa de vidraceiro. Precisamos remover essa seção para colocar o vidro e aplicar a massa. Então vamos marcar meia polegada aqui embaixo. Vou usar meu formão de encaixe para marcar a distância e depois rebaixar o restante da seção. Vamos fazer isso.
Eu esqueci de mencionar aqui que não podemos simplesmente ir com tudo e fazer isso de uma vez só. Então, vamos remover essa parte em cerca de 5 etapas. Com uma tupia de eixo, faríamos isso em uma só passada. Como usamos a manual, serão necessárias várias passadas para facilitar e não forçar a máquina. Pronto, todas as nossas seções já estão moldadas. As travessas de vidro, os montantes e as travessas superior e inferior são iguais a essas. Então vamos para a bancada, vamos marcar tudo isso e podemos começar a montar tudo. Certo, então eu coloquei meus dois montantes no torno aqui, tudo alinhado e bem nivelado. Só para que possamos marcar tudo com precisão, então vamos começar marcando a altura da nossa folha. Então eu vou descer 50 milímetros só para deixar uma ponta na parte de cima que a gente pode cortar depois. Nosso trilho superior vai ter 40 milímetros, então vamos marcar isso. Porque essa vai ser a profundidade total do nosso trilho superior. Vamos fazer um entalhe nisso daqui a pouco, e então a altura total, no meu desenho bem rascunhado aqui, é de 605 milímetros. Então, vamos somar os 100 milímetros e marcar 705 milímetros. Essa é a nossa altura total. A nossa rota inferior, não lembro qual tamanho eu fiz, agora está com 101 milímetros, ficou um pouco menor do que eu queria, para ser sincero, mas é o que temos agora. Esta é a altura total do trilho inferior. Vamos colocar um reforço de 50 milímetros ali? Não, um prolongamento de 30 milímetros deve servir na parte de baixo disso. Se você não sabe, para vocês o encaixe passante atravessa completamente, já o reforço não atravessa completamente. Isso só significa que você tem algo para apoiar na parte de baixo da sua folha. Então vamos colocar um reforço aqui também. Não precisa de um reforço enorme. Vou acrescentar que essa vai ser uma folha grossa de qualquer jeito. Então resistência não é prioridade. Então vamos fazer o encaixe nessas partes aqui. Precisamos encaixar a travessa de vidro no meio, mas isso fica para depois. Primeiro montamos a folha a seco, depois resolvemos as travessas de vidro. Então vamos até a máquina de fazer encaixes e vamos abrir esses encaixes agora. Esqueci de dizer antes, mas já ajustei a máquina para a profundidade do ressalto deste lado. Vamos trabalhar nessa profundidade. Certo, fazer tudo de uma vez só significa que não precisamos ajustar a máquina várias vezes. E aí, quando virarmos a peça e viermos pelo outro lado, vamos atravessar completamente a nossa peça de trabalho. Criar nosso espigão de encaixe, facilita muito o ajuste. Pronto, nosso último pedaço está atravessando agora, como você pode ver. Pulando para a serra de bancada, coloquei a lâmina de canal de 6 milímetros, o que facilita e agiliza a produção dos espigões. Então, de um lado, agora a gente vira. Infelizmente, nosso encaixe não está no meio, então precisamos reajustar isso, mas não é muito difícil de fazer. Beleza, agora todos os nossos espigões estão prontos. Como você pode ver ali na ponta, deixei um excesso ali na extremidade. O que precisamos fazer agora é realmente montar nossa folha, então vamos encaixar e você vai se lembrar. Temos nosso ressalto aqui, então vamos apenas marcar onde precisamos cortar o ressalto. E então podemos pegar nosso esquadro, posicionar o esquadro. Isso vai nos dar o comprimento do nosso ressalto, que é esse aí. Essa é a parte que devemos cortar para o ressalto e remover. Esse é nosso espigão passante e esse o ressalto. Vou fazer nos 4 e depois mostrar como unir os perfis. Se fosse cortar mais folhas, ajustaria a serra de fita e cortaria todas nela. Mas como são só 4 juntas, é mais fácil fazer à mão. Ou não compensa perder tempo ajustando a máquina para isso. Certo?
Já vou pedir desculpas pelo ângulo da câmera. Normalmente não filmo desse jeito, atrás do balcão, mas precisamos fazer assim desta vez. Assim você pode ver que nosso trilho inferior se encaixa muito bem no nosso estilo, está tudo alinhado, o encaixe ficou realmente bom. Obviamente, temos um grande vão aqui que precisamos fechar e nossos perfis não estão alinhados. Então, o que precisamos fazer é corrigir isso. E precisamos fazer um corte de 45 graus aqui atrás e remover todo esse excesso, e também precisamos fazer um corte de 45 graus aqui. Podemos encaixar, mas vou cortar a 45 graus, pois fica dentro da janela e deve funcionar bem. Isso é chamado de bloco de meia esquadria. Então, basicamente, o que você faz é prender isso onde você quer. E aí você pode passar a serra pelo lado ali e isso vai te dar um corte bem limpo. Então, vamos começar. Então, como eu disse antes, agora vamos descer e tirar todo esse material. Mais uma vez, se eu estivesse fazendo mais de uma folha aqui, o que você poderia usar, na verdade, é uma fresa de cópia em uma tupia ou um cortador de cópia. Basta se basear nesse ombro inferior, mas como é só uma folha, eu queria usar um pouco de habilidade manual. Nós fizemos isso só com o martelo e o formão, e o resultado fica exatamente igual. Desde que você faça com calma e realmente preste atenção em qual material você está removendo ali. Agora você vai ver que cortei a profundidade do ressalto errado e na altura errada. Estou um pouco sem prática nisso. E aí está. Quando colocarmos um grampo nisso, vai puxar bem firme, certo? Vou fazer o resto desses e depois volto com vocês para mostrar. Também preciso cortar esse pedaço extra de espiga aqui que não precisamos, porque eu fiz essas bem longas demais. Mas vou juntar tudo isso, deixar secar e depois vamos focar em fazer algumas travessas, ok? Então, aqui está nossa folha toda seca, montada. Não tem cola nisso no momento. Agora precisamos colocar essas travessas de vidro. Preciso de uma atravessando o meio e depois 3 na vertical aqui dentro. Vou parar de filmar neste ponto, porque são 4h30 e quero montar essa folha hoje à noite para poder encomendar o vidro. Porque estou com um prazo um pouco apertado. Esse é o problema. Então vou parar de filmar, mas basicamente é o mesmo que já fiz. Maltiste ali, morteste ali, riscar, blá blá blá. Você já entendeu, é a mesma coisa, só que com as barras. Então eu volto a falar com vocês, provavelmente de manhã, e mostro onde eu cheguei. Beleza, então eu adiantei um pouco ontem à noite e já colei toda essa faixa. Eu peço desculpas, mas como eu disse, estou com um pouco de pressa nesse aqui, por causa da natureza disso. Obviamente, isso não é uma situação tradicional, não é como um cliente normal que veio até mim, é um trabalho de reparo que precisa ser feito. Então, sim, como eu disse, eu consertei tudo, colei tudo ontem à noite. Hoje de manhã fui até a vidraçaria, peguei uns pedaços de vidro, 230 por 180 milímetros. Para quem estiver interessado, e agora estamos colocando o vidro. Estou muito satisfeito com o resultado das junções desta janela. Está ficando linda. Agora vou mostrar um pequeno corte para vocês verem. E vou aproximar vocês um pouco mais e mostrar um pouco de como fazer a tradicional aplicação de massa. Agora mesmo. Hoje em dia, normalmente eu não me preocuparia em aplicar massa em um vidro. Cortaria só uma moldura por dentro e faria uma linha de massa falsa, se quiser, fora. Como fiz na minha porta da frente. Mas como isso aqui é tombado também, tem que voltar ao original. Como era o original. Então a gente vai ter que passar massa. Não é meu trabalho favorito. Para ser sincero, faz anos que não faço isso. Então é isso, e a gente está tentando dar um visual meio torto, tentando fazer parecer com o original, então não estamos tentando deixar as linhas super retas. Mas, obviamente não queremos que pareça uma bagunça, mas também não queremos que pareça uma janela novinha, queremos que combine com o resto. Vou te aproximar aqui e mostrar isso agora. Faz tempo que não uso um pouco de massa. Como disse antes, certifique-se de pressionar bem a massa para firmá-la. Depois, use um formão largo para retirar o excesso e remover o restante. Não faça isso em um ângulo de 45 graus. Você precisa alinhar com o rebaixo interno.
Aqui tenho apenas um rebaixo de 7 milímetros de profundidade, copiando o que já existe. Então, eu não saberia dizer qual é o ângulo, mas estamos copiando esse ângulo e apenas removendo isso. Assim, fica fácil para você. Ajuda bastante a aquecer essa massa nas mãos antes, então você meio que faz uma salsicha com ela entre as mãos. Essa é a melhor maneira de explicar. Realmente, faça uma salsicha. E o bom dessa massa é que você pode modelar várias vezes. Se não ficar satisfeito com o acabamento, basta repassar ou adicionar mais, mas estou muito satisfeito com o resultado. Depois que eu pratiquei algumas vezes, né? Eu sei que essa parte do meio do vídeo ficou um pouco desconexa e eu peço desculpas por isso. Estou tentando conciliar a entrega dos trabalhos e a publicação dos vídeos ao mesmo tempo. Eu estou, correndo pra caramba, digamos assim. Então, de qualquer forma, estamos a caminho da casa do cliente. Já estou quase lá agora, para ser sincero, e vamos instalar essa janela. Ficou muito bom. Meu problema é que a massa de vidraceiro à base de óleo de linhaça ficou na janela. Não posso pintar o lado de fora até secar. E com o tempo que estamos tendo no momento, infelizmente, vai ser um pouco de jogo de espera, mas vamos conseguir instalar tudo. Porque eles precisam de uma janela no final das contas. Sabe o que eu quero dizer? Não tem outro jeito. Eles precisam muito de uma janela, então vamos instalar a janela, eu posso decorar o interior, isso não é problema, e vou ter que voltar em uma semana, ou algo assim. Bata na madeira, uma vez que a massa secar, aí vamos pintar e preencher tudo isso. Então, de qualquer forma, não vou perder muito tempo com cenas dirigindo e tudo mais. Não vale a pena. Como eu disse, estou quase chegando, vejo você lá. Beleza, então vamos tirar agora esse pedaço temporário de compensado. Eu coloquei esse compensado quando vim medir originalmente, só para garantir que não tivesse nenhuma corrente de ar passando. Está uma época fria do ano agora, então estava bem ventando. Mas é isso, cortando as barras de vidro. Não queremos quebrar isso com um martelo, pois precisamos proteger ao máximo a moldura. Então é isso, tirando uma barra de vidro de cada vez aqui e removendo suavemente pedaços e partes, aí está. A folha superior saiu e agora podemos focar em remover o vidro. Temos 2 pedaços de vidro para consertar aqui. É preciso remover a massa velha com cuidado para não quebrar mais vidros. Comprei um vidro extra para mim. Mas a pior coisa que queremos fazer é criar mais trabalho para nós mesmos. Então é exatamente o mesmo processo que fizemos na parte de baixo. Folha de volta para a oficina. Só um pouco mais difícil porque a massa está fria aqui fora. Então a massa definitivamente se beneficia de estar mais quente. Vou colocar assim, mas consegui repor facilmente o vidro dessas 2 partes. Tentando deixar tudo arrumado e bonito para colocar a folha da janela. Como eu disse antes, essa vai ser uma janela totalmente fixa. Então estou colocando um pouco de massa acrílica ali para servir como vedação. Não queremos usar silicone ou algo assim, porque não dá para pintar. Então estou pregando só para segurar no lugar. Depois vamos colocar parafusos e fixadores ali. Pode parecer estranho fixar isso, mas foi o que o cliente pediu. A gente nunca abriu aquela janela mesmo, então vai ser melhor deixá-la fixa. Agora podemos colocar a nova folha inferior de reposição. Então, vamos riscar, cortar no tamanho certo, e a folha inferior e a superior, na verdade, tem um encaixe entre elas. Então estamos criando esse pequeno encaixe agora. Poderíamos ter usado a tupia e tudo mais. Já tinha o trilho separado, então foi mais fácil só serrar e limpar com o formão. Faz exatamente o mesmo trabalho, então fica um encaixe bem justo. Você pode ver que estou usando um pedaço de madeira e o martelo ali só para encaixar isso no lugar. Mais uma vez, queremos ser cuidadosos com isso, só para garantir que não vamos quebrar nada. Mas aí está. Só precisamos colocar um pouco de decoração ali, mas infelizmente não posso fazer isso hoje porque a massa ainda não secou. Bem, aí está, pessoal. Mais um trabalho concluído. Estou realmente satisfeito com o resultado desse. Foi muito bom, realmente, fazer uma janela de guilhotina. É algo que eu não fazia há muitos anos. Então sim, foi muito bom exercitar esses músculos da marcenaria. Foi isso. Os clientes ficaram super felizes. Tentei tirar o máximo de fotos possível para vocês.
E dadas as circunstâncias, estou muito satisfeito que os clientes estejam tão contentes assim. Não era algo que você queria fazer desde o início, foi totalmente por acidente, como falei no começo do vídeo, não foi culpa do filho do meu amigo. Coitado, ele ficou realmente abalado, primeiro carro e tudo mais, mas, sabe, você precisa cometer esses erros para aprender como as coisas funcionam, não é? Enfim, vou encerrar por aqui. Obrigado a todos por assistirem, um grande abraço aos meus membros que vocês veem na parte de baixo da tela. Aperte inscrever-se para ver mais desse conteúdo. Temos vídeos incríveis saindo em Troves no momento, então tem muita coisa para ver e eu vejo vocês no próximo. Valeu!